Pessoal, essa é a posição de Philidor. François-André Danican Philidor nasceu na França em 1726. Foi um musicista francês e o melhor jogador de xadrez da sua época. Na posição de Philidor, o rei defensor está na casa de promoção ou numa casa adjacente ao peão adversário. O peão adversário pode estar em qualquer coluna, mas não pode ter alcançado a sexta fileira. O rei adversário está além da terceira fileira. A torre defensora está na terceira fileira, impedindo o progresso do rei adversário até essa fileira. O atacante pode até tentar manter o peão na quinta fileira, mas eventualmente ele vai ter que avançar o peão até para impedir o mate por repetição. O defensor, então, move a torre para a primeira fileira. O plano do defensor agora é dar cheque por trás do rei atacante. O rei atacante avança, ameaçando o checkmate. Então aqui, as casas estão controladas, ele está avançando, ameaçando checkmate no defensores. O defensor inicia então uma série de cheques por trás do rei atacante. Cheque, 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 garantindo o empate. Agora, se o defensor cometer um erro ao não posicionar a torre na sexta fileira, por exemplo, se esqueceu da torre na sexta e já iniciou os cheques por trás do rei atacante, vai permitir o rei alcançar a sexta fileira. Então, o atacante agora está ameaçando checkmate e não existe cheque por trás do rei. Nesse caso, o rei é obrigado a fugir da ameaça de mate. Para que lado que ele foge? Foge para esse lado ou foge para esse lado? Ele sempre tem que fugir para o lado curto. Então, se você dividir o tabuleiro pela coluna do peão, vai ter um lado que é longo e um lado que é curto. O rei foge sempre para a posição do lado curto. A estratégia, então, vai ser vir dar cheque pelas laterais. Então, agora não é mais cheque por trás, é cheque pelas laterais. Se eu não conseguir dar cheque pelas laterais, o atacante vai ter a oportunidade de alcançar a posição de Lucena. Então, o atacante vai tentar afastar o rei defensor da casa de promoção, vai defender o peão passado, e é nessa hora que o defensor vai para a lateral para iniciar os cheques laterais. O atacante vai tentar defender os cheques com a torre. E o defensor posiciona a torre por detrás do peão e aguarda. De nada adianta os cheques do atacante, uma vez que assim que o atacante parar de controlar a oitava fileira, o defensor vai tentar ocupar essa casa de promoção, a casa de promoção do peão passado atacante. O defensor mantém a torre por trás da coluna do peão passado atacante. Se o rei atacante tentar sair, a torre inicia os cheques. E a posição se sustenta. O atacante pode, então, fazer uma última tentativa de conseguir progresso. Ele cobriu o cheque com a torre e eu não tenho mais cheques por trás e a torre não tem condição de dar um cheque em um lance pela lateral. Nessa posição, que a gente sabe o quanto é importante conhecer os finais. O que você faz nessa posição? Você tenta sustentar essa posição ou pode trocar a torre? Nessa posição, é seguro
capturar a torre do atacante. O final que segue está empatado. Rei e peão contra rei. Sem o rei estar na frente do peão, é empate, tem como segurar.